Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e do ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje estudaremos a lição 9 com o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Veremos que Éfeso foi o ponto de partida para o aprendizado dos vocacionados e que Paulo deixou um legado e um apelo doutrinário para os novos líderes. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que fazer discípulo é uma ordem de Jesus? Você pode conferir em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. A verdade prática nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo a Deus com toda humildade e com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos diz o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados,
seu legado doutrinário para novos obreiros, seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito a aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. Tópico 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Nós vamos verificar que a cidade de Éfeso foi o ponto de partida para a evangelização e para o trabalho dos vocacionados, o trabalho direcionado ao aprendizado. Vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional e em Éfeso o apóstolo permaneceu mais tempo. Por causa disso, surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Nós vamos verificar na carta de Éfeso que o apóstolo Paulo, ele ensina sobre a doutrina da eleição, ele ensina no capítulo 2 sobre a doutrina da salvação, estudada como soteriologia. Ele ensina no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 11, sobre a união necessária do corpo de Cristo entre judeus e gentios que fazem parte da igreja. No momento em que eles, gentios, se aproximam do evangelho por intermédio da mensagem redentora, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a cidade de Éfeso ali possuía muitos vocacionados. Éfeso foi uma cidade que recebeu boa parte de uma doutrina que foi sedimentada, uma doutrina que foi sistematizada pelo apóstolo Paulo. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. O apóstolo Paulo não se limitou a atuar simplesmente nas regiões na região de Jerusalém. O apóstolo Paulo abriu fronteiras para a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo ainda sistematizou a forma de pensamento do cristianismo já para com os gentios. É diferente dos apóstolos que estavam em Jerusalém, ainda tratando mais com a maioria judaica. Paulo, um mestre inspirado, o apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado do evangelho, ou no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para aqueles que ouviram. Nós vamos ver muitos dos nomes que foram inspirados pelo apóstolo Paulo e auxiliares diretos seus no ministério, tais como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e muitos outros. O apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Essas revelações que o apóstolo recebe do próprio Deus, elas serviram de inspiração para a sistematização, como nós já vimos, da estrutura da palavra ou da doutrina pregada e anunciada aos gentios do evangelho, das boas novas de salvação. Há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo Paulo. O apóstolo, então, ele se preocupava em formar novos líderes. E a sua estratégia, a sua forma de expor a palavra de Deus era uma forma em que, de forma expositiva, ele colocava a doutrina da palavra de Deus ali à disposição daqueles que estavam conhecendo o Evangelho, daqueles que tinham sede pelo Evangelho redentor, pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho da salvação, aqueles que almejavam que suas almas, que seu corpo, que seu espírito fosse alcançado na integralidade do seu ser e conhecesse de forma mais aprofundada o que Deus havia preparado aos homens por intermédio de Cristo Jesus, do seu Filho que morreu na cruz do Calvário, do seu sacrifício que nos alcançou. Hoje em dia, nós temos também ainda muitos que estão a propagar
a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Essa palavra foi semeada e hoje muitos abriram o coração para o Senhor. Muitos hoje têm acesso em diversas línguas, nações, tribos, raças. Essa palavra alcançou povos. Essa palavra alcançou corações que estavam aflitos, mas que hoje já podem estar descansados, porque eles conhecem o destino da sua alma, conhecem o destino da sua vida preparado por Deus. O apóstolo Paulo foi esse instrumento usado por Deus para levar o evangelho às nações. Tópico 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Nós vamos ver que a advertência do apóstolo Paulo, principalmente agora nesse segundo ponto, que é muito importante de ser tratado, acerca dos judaizantes. Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 15, no versículo 13, onde houve uma grande assembleia para tratar do tema relacionado aos costumes judaicos, os costumes que eles traziam da lei mosaica para o centro da igreja, para a influência daqueles que estavam dentro da igreja. A lei de Moisés sendo aplicada àqueles que eram os gentios. A lei de Moisés sendo aplicada e servindo como pressuposto ou referência para os gentios. Todavia, o apóstolo Paulo, Barnabé também, ambos testificaram nesse concílio, nesta assembleia, nesta grande assembleia, eles testificaram de como Deus já estava atuando entre os gentios, sem a necessidade, por exemplo, da circuncisão, que era uma determinação para aqueles que eram judeus. Todavia, o embate se estabeleceu. Primeiro, os judeus, eles estavam bem confiantes e direcionando o seu entendimento à necessidade de que a igreja necessitaria também acolher a questão relacionada à circuncisão, e não somente isso, também questões relacionadas aos costumes da lei mosaica, o sábado. Mas o que nós vamos ver em Atos capítulo 15, a partir do versículo 13, após uma manifestação do apóstolo Pedro, Tiago toma a palavra. E olha que interessante o que o apóstolo Tiago fala. Ele diz assim: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Veja bem, o apóstolo Paulo estava nessa assembleia, nessa reunião, neste concílio. O apóstolo Paulo advogava a ideia de que o evangelho, ele não poderia ser um evangelho atrelado a costumes da lei mosaica. Deveria haver, sim, em relação aos gentios, uma liberdade em relação ao rito judaico. Em quais aspectos? Nos seguintes aspectos. Tiago termina aqui, no versículo 19, dizendo o seguinte: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus,
Veja bem, Tiago está falando isso. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, os próprios apóstolos, eles partiram ali para um entendimento fixo que não estava mais atrelado à forma, mas sim ao conteúdo. É como nós devemos olhar hoje a nossa situação na igreja. Nós temos observado a forma ou o conteúdo? Como assim? Eu tenho observado regras e ritos legalistas ou eu tenho estado atento em relação àquilo que efetivamente vai ferir o coração de Deus? O apóstolo Tiago deixou bem claro aqui. Não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. O apóstolo Tiago, ele passa a informação efetivamente daquilo que fere o coração de Deus, que é o pecado, que é a idolatria, que é a contaminação, que é a fornicação, e aí se insere também a questão do adultério e da prostituição em sentido amplo. Então, a nossa vida, ela deve estar atrelada ao Senhor, não sob o aspecto simplesmente formal. Nós não devemos estar buscando a um Deus, nos colocando uma capa de formalidade. Não. Nós temos que vestir assim uma veste de santidade. O apóstolo Paulo estava nesse concílio e ele teve autorização clara para continuar desenvolvendo o seu ministério da forma que Deus estava o inspirando. Por quê? Porque tanto Pedro como o apóstolo Tiago, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Tiago, traçaram ali uma diretriz de alcance de evangelização para os gentios de uma forma totalmente divorciada, distanciada daquilo que os judeus queriam. E no nosso tempo hoje, o que acontece? Ainda existe influência de alguma religião em relação ao cristianismo? Existe ainda hoje influência do judaísmo com o cristianismo? Sendo que, na verdade, o que deveria existir era a evangelização dos cristãos em relação àqueles judeus que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Ainda hoje, nós podemos perceber o seguinte: em algumas igrejas, comunidades, nós vemos uma influência inexplicável de ritos mosaicos e ritos judaicos influenciando a comunidade cristã. E o porquê que isso acontece? Isso acontece por uma inobservância histórica do que aconteceu com os apóstolos. Uma leitura atenta do livro de Atos, capítulo 15, acerca desse grande concílio que existiu entre os apóstolos, poderia refazer o pensamento dessas comunidades que caminham nesse sentido. Temos tempo ainda para pensarmos de uma forma mais aprofundada nisso. Por quê? Porque é muito ruim ainda nos nossos dias. Nós convidarmos uma pessoa, imagine que essa pessoa seja de origem árabe e que seja eventualmente um muçulmano, e se de repente ele chega na igreja evangélica, ele nota ali na igreja uma certa reverência acentuada à bandeira de Israel, isso pode trazer um certo desconforto para aquele que é muçulmano, está ali para assistir uma reunião cristã. E a pergunta é a seguinte: por que uma bandeira de um Estado numa igreja cristã, sendo que a nossa bandeira verde e amarela não está atrelada à bandeira de nenhum outro país? Alguns podem falar, não, mas nós temos que respeitar e orar pelas nações e também por Jerusalém e por Israel. É verdade, temos que orar, respeitar Jerusalém, orar por Israel, mas nós não podemos deixar essa balança desequilibrada no momento de evangelização, porque Deus ama os israelenses, Deus ama os brasileiros, os argentinos, Deus ama também aquelas pessoas que estão ali na faixa de Gaza, Deus ama os palestinos,
os palestinos que estão ali na faixa de Gaza, aqueles que estão no meio de uma guerra, tentando proteger a sua terra, muitos, inclusive cristãos. Então nós, como cristãos, não podemos ter bandeiras levantadas em nosso coração para querer agradar A ou B, porque o nosso estandarte é o Senhor, justiça nossa, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas, continuando aqui a lição, existe uma outra situação atrelada agora não somente à questão dos judaizantes. Por quê? Primeiro ponto, os judaizantes, eles queriam influenciar a igreja primitiva naquela época, naquele primeiro período da igreja cristã. Eles queriam colocar ali fundamentos da lei mosaica que eles entendiam como fundamental, imprescindível. Todavia, tais fundamentos simplesmente serviram para um período pré-Novo Testamento, que antecedeu o Novo Testamento, um período do Antigo Testamento. Cumpriu a missão, as leis mosaicas foram cumpridas, e a partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele inaugura um novo tempo. O Concílio de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15, define algumas questões pontuais para a continuidade da pregação do Evangelho. Mas nós vamos ver também que aparecem agora não mais os judeus com questões relacionadas à formalidade da pregação, mas também aqueles que se denominavam gnósticos. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Essa questão filosófica do gnosticismo, Paulo conhecia bem, Paulo dominava bem, e Paulo foi o homem preparado por Deus para também combater estas questões relacionadas ao gnosticismo. Por quê? O gnosticismo era esta linha de pensamento filosófica que trouxe para o centro das discussões na igreja questões relacionadas à qualidade diferenciada do espírito do homem em relação ao seu corpo. Ou seja, havia um entendimento que existia algo sagrado relacionado ao espírito do homem e que tudo que se relacionava às questões espirituais eram sagradas. E tudo aquilo que advinha da vontade material do corpo, isto não era sagrado. E que existia uma impossibilidade do corpo alcançar aquilo que era do espírito, aquilo que era sagrado. Corpo e matéria, essa era a discussão. Corpo, matéria e o espírito. O espírito, no caso do próprio homem, né? Porque o que acontece? Existia esse pensamento que o homem ele tem o corpo, a alma e o espírito. E essa parte espiritual do homem, ela era uma parte que a parte material não poderia alcançar. E qual era o problema desse gnosticismo, desse pensamento? Olha, todo pensamento equivocado em relação às coisas de Deus, ele traz para os homens um certo prejuízo. Todo o pensamento equivocado traz um prejuízo doutrinário. Nós vamos ver que esse prejuízo traz uma certa implicação. A implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Graça que não requer arrependimento, santidade e disciplina espirituais. Não é graça verdadeira. Então, o posicionamento específico do apóstolo Paulo em relação a isso foi o de ressaltar o caráter específico da graça de Deus na nossa vida. A graça é aquele favor imerecido que alcança o homem.
tanto em seu corpo, como na sua alma, como na matéria. A graça alcança o homem dentro desta integralidade. Portanto, o compromisso de Deus para com o homem não está atrelado a uma parte somente, mas integralmente. Essa questão ainda relacionada à parte da espiritualização, que está acima daquilo que está na palavra de Deus em relação à parte espiritual do homem e à matéria, foi objeto de muita discussão e que fez com que os filósofos gregos não entendessem Cristo como integralmente santo, porque ele também havia se encarnado. E essa parte da encarnação não era aceita por esse grupo de gnósticos. Por tal razão, a graça foi pregada pelo apóstolo Paulo e a pregação do Cristo encarnado foi a pregação que resultou naquilo que o Evangelho diz acerca de Cristo Jesus como homem. O compromisso de Paulo com o Senhor ficou bem ressaltado em todos esses aspectos relacionados à doutrina pregada do Evangelho da salvação. E agora, o item 3, nós já caminhamos aqui para a finalização, diz sobre o despreendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O obreiro de Deus, ele prega, ele anuncia o Evangelho desprendido das questões relacionadas à matéria. Então, o homem que prega a palavra de Deus, ele faz isso com amor, ele faz isso com dedicação, ele faz isso por gratidão. O segundo aspecto, sobre o cuidado pessoal do obreiro, ele tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, o versículo 28 diz: olhai por vós mesmos. Ele aconselhou obreiros que olhassem para si mesmo. Assim, o apóstolo Paulo, conforme a orientação que está bem clara nesta lição, ele trabalha no aprendizado daqueles que são os seus liderados. E o último tópico aqui, ainda do capítulo 3, do tópico 3, faz um alerta acerca da ameaça de lobos cruéis que estaria ali se infiltrando no reino de Deus. É uma preocupação futura do apóstolo Paulo naquela oportunidade. Por quê? Porque com aquelas palavras que estavam sendo registradas, muitos iriam distorcer o que o apóstolo estava escrevendo, o que o apóstolo estava ali preparando para a igreja. Outros usariam destas palavras para prejudicar a própria igreja. Paulo diz: lobos cruéis, porque estão afastados do verdadeiro evangelho. Mas, infelizmente, como o apóstolo está bem pontuando, afastado, trazendo uma semente de dúvida, de engano e de distanciamento daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Vimos assim, então, em rápidas palavras, esse aspecto relacionado a tudo aquilo que Paulo fez e contribuiu para o aprendizado daqueles que eram e daqueles que ouviam a sua palavra e estavam ali à disposição para servir o Evangelho de Jesus Cristo. Passamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai querido que estás no céu, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por esse momento ímpar, Senhor, pela forma que tu tens trabalhado na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ouvindo, dos nossos alunos, dos professores de EBD que estão nos acompanhando. Continue abençoando a todos no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na próxima semana, estudaremos a lição 10 da nossa revista de adultos com o tema Paulo e seu amor pela Igreja. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com seus alunos ou com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus, em Cristo, abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!